Olá, turma do quarto ano. Hoje mais uma aula de História, Escravidão Africana no Brasil, dando continuidade aos estudos de História do Brasil. Antes de começar a nossa videoaula, a gente precisa deixar bem claro uma coisa. Vamos retomar. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, tomaram posse das terras e tornaram o Brasil colônia de Portugal. O que é isso, colônia? A gente vai ouvir muito essa palavra ao longo dos estudos de história. Colônia era uma propriedade do Reino de Portugal. Então, Portugal tinha várias colônias na África e o Brasil era sua nova colônia. Nessas terras, eles poderiam explorar, plantar, explorar as riquezas naturais para enriquecer a coroa. Tá? Aqui nós temos uma foto bonita do Museu Afro-Brasil. Essa é uma foto de um navio negreiro que tem lá, na verdade uma parte dele. Aqui na foto parece pequeno, mas é grande até. E quem não foi no museu ainda vale a visita. Lá tem um acervo bem legal para a gente entender e se sensibilizar com tudo isso. É muita informação, então a gente vai começar com esse vídeo aqui hoje e vai ter mais um logo na sequência. Antes de começar também a entender a escravidão africana, temos que conceituar escravidão. Então, escravidão é a prática social em que um ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro. Então, alguém é proprietário de outra pessoa. Lembrando que a escravidão, ela aconteceu em vários povos antigos, tá? Mesmo na África já existia escravidão. Essa escravidão acontecia muitas vezes por conta de conflitos entre etnias diferentes. A etnia que perdia virava escrava da outra. E aí os portugueses, quando se instalaram lá, nas suas colônias, se aproveitaram dessa prática já costumeira para comprar esses escravos, essas pessoas que já viviam a condição de escravo, e depois revender, tá? A escravidão indígena ela aconteceu no Brasil, mas foi pouco. No início, os portugueses fizeram muitas trocas com os indígenas, que a gente já estudou, o escambo. Então, os indígenas recebiam objetos que interessavam a eles em troca do corte da madeira do pau-brasil e os portugueses enviavam madeira para Portugal. Depois que eles quiseram sim fazer dos índios escravos, mas essa escravidão não prosperou. Vamos ver alguns fatores que contribuíram para que essa escravidão não prosperasse. Um dos fatores é o modo de vida dos índios. Os índios eles têm um modo de vida que a gente chama subsistência. Então o índio vai lá, pesca um peixe, alimenta a família dele. Amanhã ele vai pescar outro peixe e assim por diante. Ele não tem o costume de acumular riquezas, por exemplo, pescar 10, comer 1, vender 9. Não tem esse hábito. Então isso não combinava. Quando eles começaram a ser submetidos ao trabalho forçado por horas e horas, muitos ficaram doentes, não aguentavam, morriam. Então, isso prejudicou o processo de escravização. E também porque logo no primeiro contato com os portugueses, muitos índios morriam. Tribos inteiras eram dizimadas por uma epidemia de gripe, por exemplo, um surto de gripe, tá? E também porque os índios conheciam a floresta muito bem, então ficava fácil a fuga, as rebeliões, eles se comunicavam, tá? E além do mais, a Igreja Católica, a religião oficial da época, era contra a escravização indígena porque eles tinham outros interesses com os indígenas. Eles queriam ampliar, avançar com a religião católica, que era muito presente na Europa, queriam trazer também para as Américas, que eram as terras novas, queriam catequizar os índios. Agora, vamos entender como que se deu a escravização africana. Então, os portugueses já tinham colônias na África, então eles já faziam uso de mão de obra escrava lá, já compravam escravos e revendiam, então eles já praticavam o tráfico de escravos. Então, foi muito fácil trazer os escravos das colônias portuguesas para o Brasil, para trabalhar principalmente no início na cana-de-açúcar. Como a gente está vendo aqui na imagem, o interesse era unicamente lucrativo. É isso que nos chama a atenção a escravidão africana.
ela aconteceu num contexto em que era muito rentável, era muito lucrativo vender escravos. Isso era um negócio muito lucrativo e por isso perdurou por tantos anos. Eles vinham como da África para as Américas? Tinham que atravessar o Atlântico, então eles vinham nos chamados navios negreiros, né? Esses navios eram também chamados de tumbeiros devido à grande mortalidade dentro dele, porque eles vinham em porões muito apertados, mal ventilados, ali eles ficavam todos amontoados, se alimentavam ali, faziam suas necessidades, a alimentação era muito pouca, era muito fraca, pouca água potável, então muitos morriam por doenças, por questões de falta de higiene e outras, e eram jogados no mar, né? Como simples mercadorias. Aqui tem uma imagem, tem uma figura, né, de como era mais ou menos o porão onde eles colocavam as pessoas para serem transportados, né? Então, assim, é muito chocante quando a gente vê essa imagem, o amontoado de pessoas, né? Então, é muito desumano. Então, nos choca muito. Então, a violência, gente, ela começava logo já na captura, na África, né? Porque nem todos eram simplesmente comprados. Alguns não eram escravos na África, eles eram simplesmente capturados mesmo e transformados em escravos, tá? Então, a violência começava na captura, a violência começava no embarque. Muitas vezes eles separavam os grupos, né? Então, se tinha 10 pessoas de uma mesma etnia, falavam a mesma língua, tinham o cabelo, né, com o mesmo formato, eles separavam, né, para que não houvessem rebeliões dentro do navio, para que eles não pudessem se comunicar, e eles separados ficavam enfraquecidos. Então, as famílias eram separadas e os grupos étnicos também. Então, muitas vezes a pessoa embarcava num navio negreiro com uma pessoa de uma etnia que ele não conhecia, até de uma etnia inimiga deles. Então, isso era mais uma violência, além do que eles descaracterizavam as pessoas. Então, se uma etnia tinha um corte específico de cabelo que marcava, né, a identidade daquele povo, eles logo cortavam para a pessoa se sentir já, né, tirada da sua identidade, e era mais uma das violências. Então, estima-se que mais de 12 milhões de pessoas embarcaram, mas nem todas chegaram nas Américas, porque muitas morreram no transporte, tá? Quando chegavam aqui, nos portos, né, do Brasil, no litoral do Nordeste ou Sudeste do Brasil, eles iam para o mercado de escravos para serem vendidos como mercadorias. Mas antes, muitos ficavam num lugar para se recuperar, porque muitos chegavam em situações muito críticas, né? Muito debilitados devido à falta de alimento, falta de água, doenças. Então eles ficavam lá se recuperando, depois que eles ficavam melhor, né? Aí os mercadores, os traficantes levavam para o mercado para serem vendidos. Não é porque eles eram bonzinhos, não, é porque eles não queriam perder aquela mercadoria, porque é assim que eles eram tratados. Então eles cuidavam para não perder o dinheiro, não perder o investimento, tá? Eles passavam até uma espécie de óleo no corpo das pessoas para aparentar mais saúde, né, e ter um preço melhor, porque esse preço do escravo, né, do africano escravizado, ele variava bastante, né, dependendo da idade, se era homem, mulher, se ele tinha alguma habilidade, ou a questão física, ou a finalidade que a pessoa queria para aquele escravo. E quem eram esses povos africanos? Eles vinham de várias partes da África, né? Mas nós dividimos em dois grupos, os bantus e os sudaneses. Os bantus, eles vinham da região onde hoje fica Angola e Moçambique. E os sudaneses vinham de onde hoje temos Guiné e Gana, tá? Todos tinham diferenças culturais no jeito de se arrumar, do cabelo, das vestimentas, da fala, muitas línguas, né, faladas na África, mas eles tinham em comum algumas habilidades. Por exemplo, a metalurgia, eles dominavam a metalurgia, que é você transformar, né, a rocha e tal em metais, então conseguir fazer ferramentas, e dominavam também a agricultura, várias técnicas agrícolas. E também, eles também dominavam a cerâmica,
tecelagem, tinham várias técnicas de artesanato, noções de arquitetura e muitas outras habilidades. Um equívoco que a gente encontra é que eles queriam nos africanos, os portugueses, a força física, mas isso não é verdade. Todo esse conhecimento foi aproveitado na mão de obra aqui no Brasil, tá? As senzalas é onde os escravos ficavam. A senzala normalmente eram galpões, né, barracões enormes, e alguns não tinham nem janela, um espaço único, sem divisórias, portanto, sem privacidade, quase nenhuma mobília, e é ali que eles passavam o tempo de descanso deles, que era pouco, né, trabalhavam demais, comiam pouco, a alimentação fornecida era muito, muito fraca, dependia muito da região, dependia da propriedade, dos bens que o dono, né, deles possuía ou de como ele queria tratar os seus escravos, variava bastante. Mas normalmente eles se alimentavam arroz, feijão, farinha, variava um pouquinho de propriedade para propriedade. E ali no tempo vago, né, no pouco tempo vago que eles tinham, eles podiam então se reunir, né, para conversar, cantar, contar histórias, praticar a sua religião também. Em algumas propriedades eles eram proibidos de praticar a sua religião, na maioria das vezes. Eram poucas as propriedades que aceitavam que eles praticassem as suas religiões. Aqui tem um exemplo de uma senzala desativada, né? E aqui também um mobiliário que era raro nas senzalas. O trabalho nos engenhos. O trabalho nos engenhos era muito duro, né? Aqui a gente pode ver o corte da cana, moer a cana. Mas tinha também o trabalho doméstico, que também era feito todo por mão de obra escrava. Aqui nós vemos uma cena corriqueira, né? Um casal comendo, mas temos aí também os escravos, né? Atrás deles, um abanando, um acho que está servindo, né? E as crianças estão ali no chão, né? A imagem ela parece bem sutil, corriqueira, mas na verdade é de extrema violência, porque as crianças estão ali numa situação, numa condição semelhante a um animal, né? E era assim que eles eram tratados e considerados, tá? É bem chocante, né? Mas era assim mesmo. O trabalho nas minas era mais duro ainda, porque quando encontraram ouro no Brasil, esse ouro ele estava onde? No leito dos rios, nas encostas e nos morros. E para poder acessar esse ouro tinha que ficar no rio, na água, né? Horas na água fria, procurando o ouro, né? E quando o trabalho era nas minas, era mais perigoso ainda, porque tinha o risco de desmoronamento, assim como nas encostas e nos morros. Então, um trabalho muito perigoso e fazia muito mal para a saúde. A maioria dos escravos que trabalhavam nas minas não chegavam a 40 anos, devido às péssimas condições de trabalho, risco de acidente e fazia muito mal para a saúde também. Aqui tem duas fotos, uma que eu trabalho no rio com a bateia, né, que é tipo uma peneira, fica rodando e a água passa por ali e o ouro fica no fundo. E outra é numa mina. A gente vê que não tem equipamento nenhum de segurança, tudo muito precário, então o risco de acidente e morte era enorme. Aqui, com a descoberta do ouro no Brasil, as cidades começaram a crescer. Muitas cidades foram aparecendo, né, em volta das minas, no lugar que tinha ouro. E com o crescimento das cidades, né, aumentou a população, aumentou o comércio. E com isso foram surgindo várias profissões importantes numa cidade, como os alfaiates, que faziam roupas, sapateiros, ourives, que é o cara que trabalha com ouro, pedreiros, ferreiros, barbeiros e outros. O trabalho braçal mesmo, aquele trabalho mais duro, mais pesado, ficava ainda por conta dos escravizados, tá? Como transportar pessoa, transportar coisas, levar recados, o calçamento das ruas e todo tipo de trabalho mais braçal e degradante era feito por mão de obra escrava, tá? E também nessa época que começaram a surgir muitas cidades pelo Brasil, começou a surgir uma modalidade chamada escravo de ganho. Então, alguém tinha um único escravo, aquele escravo saía de dia para trabalhar, para vender alguma coisa ou prestar algum serviço, e quando ele retornava, o dinheiro era dividido com o seu dono, tá?
E muitos escravos passavam a vida inteira trabalhando como escravo de ganho para comprar a sua liberdade ou comprar a liberdade de seus filhos. Isso era muito comum também. Aqui nós temos duas imagens de trabalhadores nas cidades, um fazendo calçamento da rua, a outra está vendendo, né? Vendendo coisas na rua. Temos duas fotos também, ali as quitandeiras, né? Estão vendendo frutas na rua e a outra é uma babá. Ela está carregando ali uma criança que ela com certeza cuida, né? Tá bom? Então é isso, são 300 anos de escravidão, então é muita coisa. Então aqui no vídeo eu acabei colocando um pouco, né, dessa parte triste da nossa história, né, do qual a gente não se orgulha. Mas se vocês acham que os africanos não lutaram, não houve resistência, não houve luta, eles aceitaram tudo passivamente, claro que não. Houve muita luta, houve muita gente lutou para que isso tudo acabasse. E a gente vai ver essa luta, essa resistência na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.